Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, são 7 horas e 31 minutos. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu. Hoje é dia 25 de novembro. Seja bem-vindo à 36ª edição do Café com Política. Sempre conosco aqui na bancada para as análises e comentários, o jornalista João Jabbour. Bom dia, Jabbour. Bom dia, Cafeu. Bom dia, amigos aqui da bancada. Bom dia, audiência. O consultor Kleber Santos. Bom dia, Cafeu. Bom dia aos ouvintes que nos honram com a sua audiência. Ricardo Bizarra conosco também. Bom dia a todos. E recebendo hoje o perito digital, advogado especialista em direito digital e analista de sistemas, José Milagre, mestre e doutor pela Unesp. Bom dia, meu caro Milagre, prazer em tê-lo novamente aqui no Café com Política. Bom dia, Cafeu, Jabbour, Kleber e a todos aqui da bancada, e bom dia a todos os ouvintes da 96. Bom dia, Bizarra também. Muito bem. Bom, o Milagre teve aí, hoje, né, o Jabbour, é a maior visualização em relação aos comentários e análise feita, né, nas perícias, é isso, em torno do problema aí das urnas? Isso, ele estava comentando aqui agora, eu comentei com ele antes, que tem mais de 500 mil visualizações da análise que o Milagre fez do relatório que o PL mandou lá para o Tribunal Superior Eleitoral. E é isso que nós vamos conversar. E aí, então, meu caro Bizarra, o documento foi apresentado pelo PL, né? Pois é, e cita como argumento supostas falhas na individualização dos logs dos equipamentos fabricados antes de 2020 e utilizados na votação deste ano. No relatório, o partido alega haver desconformidades irreparáveis no funcionamento das urnas. O fato inafastável e incontestável é que, ao contrário que se poderia esperar, todas as urnas dos modelos de fabricação de 2019, 2010, 2011, 2013 e também as urnas eletrônicas de 2015 apontaram a repetição de um mesmo número de identificação, quanto na verdade deveriam apresentar um número individualizado no campo do código de identificação da urna, diz então um relatório encomendado pelo PL, Cafeu. Bom, Milagre, é evidente, né, que a questão é bastante técnica, né? Inclusive houve um questionamento até político que a coligação acabou não fazendo referência ao primeiro turno, isso deu margem até para dizer, mas peraí, não tinha o mesmo problema. Então, uma linguagem simples para a nossa audiência, sim, você consegue explicar o que está em jogo aqui e o que foram essas falhas apontadas? Pois não, existem dois relatórios, tá? Existem duas análises técnicas que foram feitas e que levantaram muitas discussões. O primeiro relatório, a primeira análise é da EFASEF, do Exército, do Ministério da Defesa. É esse o vídeo que a gente comentou, com enfim, quase 500 mil de visualizações, e é um vídeo que trabalha uma análise de código-fonte. Eles tiveram acesso ao código-fonte para o ouvinte entender, são as linhas de programação que, compiladas, fazem o programa funcionar de determinado modo. E agora, recentemente, nós tivemos um outro relatório, esse não é do Ministério da Defesa, não analisa código-fonte, mas são peritos, assistentes técnicos que estudaram no ITA, que foram contratados pelo PL, aparentemente R$225 mil eles receberam para fazer esse laudo, onde eles não analisaram código-fonte. Essa é uma grande discussão que a gente tem na internet, mas eles baixaram os arquivos do TSE no resultados.tse, todos têm acesso a esses arquivos. Nós sabemos que a urna eletrônica ela gera 3 outputs, 3 saídas, boletim de urna, RDV e logs, e eles foram analisando esses arquivos. E nos logs, especificamente o que é um log, né, para o ouvinte entender, é um arquivo que vai sendo inserido uma série de linhas com data, hora, urna, o que está acontecendo, e que vai documentando todo o andamento, todo o proceder da urna, desde o momento em que ela é ligada até desligada, as descargas e assim por diante. Nos logs, eles identificaram nos modelos UE 2009, não é 2019, a UE 2015, ou seja, modelos de urnas antigos, que o campo que associava o log ao número serial do hardware da urna, imagine que toda urna tem um número único, indelével, imutável, é como se fosse um chassi de carro, um RG de um ser humano. Esse número não aparecia um código que eles chamam, abre aspas, espúrio, um número único. Logo, se eu tenho urnas que representam 279 mil urnas antigas, modelo antigas, onde o log não é possível prever o serial da urna associado, eu não poderia, em tese, falar que aquele log saiu da urna. Eu não consigo associar o log da urna. Quer dizer, síntese, é isso.
uniformizou isso, é como se não tivesse a individualização. Perfeito. É como se você pegasse 279 mil urnas e quando tirasse os logs, e os logs eles registram tudo que a urna é feita, tudo que está acontecendo, liguei o sistema, carreguei o software, descarreguei, um erro que aconteceu, que pode ter acontecido, gerei BU, gerei RDV, descarguei, desliguei. É como se você pegasse log de 279 mil urnas e tivesse um número só, não individualizasse de qual urna ela veio. Então eu não sei, em tese, segundo os técnicos, se aquele log saiu da urna. Como é que eu vou apurar então? Jabor? E, Milagre, qual a relação disso, ou a possível relação disso, com o resultado que existe dentro da urna, com os votos dentro da urna? Há uma ligação direta ou isso não tem a ver? São sistemas, não sei se é essa palavra, separados. Veja, inclusive no meu vídeo eu tento explicar isso, sou muito malhado, né? Porque é interessante hoje, as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir uma opinião técnica. Então, se você quer... O primeiro vídeo, que foi o relatório do Exército, que eu falei que eram apontamentos graves, eu não poder analisar a biblioteca, parabéns, peritos independentes, é isso, vamos aos quartéis. No segundo vídeo, que é sobre esse relatório do PL, que eu disse, olha, o log sozinho, ele não pode descaracterizar uma eleição, porque existem outros elementos. Imagina, olha a cor da sua gravata, né? Gravata vermelha, quanto você ganhou do Moraes. Então, assim... Se você quer ouvir o que você quer ouvir, vai numa rádio de direita, de esquerda, que você fica ouvindo isso o dia inteiro. Aqui a gente vai falar tecnicamente o que aconteceu. E o que aconteceu é o seguinte, o log é um elemento importante, não poderia ser descartado, esse processo não poderia ser extinto prematuramente. Tanto que no vídeo eu falo, dei sugestões de quesitos para Alexandre de Moraes, e um dos quesitos seria esse, somente o log teria a capacidade de mudar os totalizadores. Seria mais ou menos assim, num processo judicial em que você faz os quesitos e vai respondendo, exatamente, né? Exatamente isso que eu falo. Então, assim, o mínimo que deveria ter naquele processo, por mais que seja uma aventura do PL, por exemplo, o Valdemar Costa Neto falar que não, do primeiro turno nós não conseguimos pegar. Por favor, né? Com quem que ele está falando? Eu vou agora no resultado TSE e pego os arquivos do primeiro turno. É que eles queriam focar no segundo turno. O relatório chega a falar, coincidentemente, nas urnas antigas, nós tivemos uma preponderância de voto para o candidato Lula. Ora, peritos falar coincidentemente, eu sou perito desde 2005, eu que coloco coincidentemente num laudo para um juiz, pelo amor de Deus, eu não posso fazer coincidências, presunções. Mas objetivamente, e aí reforçando a pergunta dele, somente o log não teria interferência no resultado, porém ele poderia levar a uma interferência. Na verdade, eu tenho mais outros dois elementos que são muito mais poderosos. O primeiro é o boletim de urna, e não há nenhuma evidência que o boletim de urna não tenha gravado o serial correto das urnas, tanto que eles não colocam isso no laudo. Se tivesse colocado, com certeza isso seria muito mais grave, porque o boletim de urna é o totalizador, e o mais importante é o RDV, o registro digital de voto. Então o RDV é como se fosse uma tabela que não identifica ninguém, mas está lá. Cidadão 1 votou candidato X, Y, Z, e isso vai sendo gravado. Esses dois elementos, eles estão íntegros. Somente o log, ele foi gerado sem o serial da urna. E outros especialistas já disseram que existem outros meios de eu apurar que aquele log saiu da urna, dentre os quais a criptografia. O log, ele é criptografado pela própria urna, somente a urna dele criptografa. Então seria possível eu saber que aquele log veio da urna, mesmo que o campo serial estivesse errado, como de fato está. Era essa questão que o Moraes deveria colocar a discussão técnica para esclarecer para todos. Antes de passar aqui para o Cleber, então, mas o que esse log uniformizado acarretaria? Perfeito. Segundo os técnicos do PL, qual que é a tese do jurídico dos técnicos? É o seguinte, se eu tenho um log que registra a atividade da urna e ele tem que ter o serial da urna, e a partir do momento que eu não tenho o serial da urna, eu não consigo associar ele à urna. Então, na geração do BU, que ficaria no log gerado o BU, eu perderia a integridade da geração do BU e do RDV. É boletim de urna. Boletim de urna. E aí, se eu perco a integridade do BU e do RDV, quem garante que eu não alterei o BU e o RDV, sendo que o log eu não consigo confirmar? Aí que viria a margem, a suposta Essa é a tese do PL. Que é a questão também envolvendo que algumas e várias delas tiveram 0% de voto para o Bolsonaro. Isso não é colocado no relatório do PL, isso eu não consigo falar. Colocar. Isso é algo que veio de um argentino que eu ouvi falar, o relatório nem cita isso. Não cita isso, de forma alguma. Kleber. Milagre, e a questão do sigilo do voto?
Houve também a afirmação que cerca de 200 ocorrências em que a identidade do eleitor foi exposta, né? Ou pelo nome completo ou pelo número do título, no momento em que as urnas eletrônicas travaram e foram reiniciadas. Sim. O que você tem a dizer sobre essa questão do sigilo do voto? Importantíssimo. O relatório do PL, dos técnicos, eles falam sobre a quebra de sigilo, mas aqui eu chamo uma atenção. Eles falam sobre a quebra do sigilo do ato de votar e não do voto. A gente fez as cargas. Quando ocorre um erro, e aproximadamente 800, né, de um plano amostral aí de 472 mil urnas, né, são 4 bilhões de linhas, mas quando ocorre um erro, o que eles identificaram? Aparecia cidade, nome, endereço da pessoa. E, de acordo com o carimbo do tempo, eu tinha também o momento de voto. Então, em síntese, para o ouvinte entender, seria mais ou menos, o Kleber votou 14h. Ato de votar. Não houve quebra de sigilo de voto. É por isso que eu estou tendo muito comentário, porque as pessoas queriam que apresentasse uma quebra de sigilo de voto. Não tem quebra de sigilo de voto. Eu não consigo associar o Kleber ao candidato 13 ou 22. Mas eu poderia, em tese, falar que o Kleber votou no dia tal, mais ou menos às 2h15 da tarde. É isso. Ato de votar não é quebra de sigilo de voto. O relatório fala quebra do sigilo do ato de votar. Agora, no início, houve quem colocasse que o fato de você não ter a publicidade de quem entrou no sistema para mexer no sistema, isso foi uma tese levantada, permitiria uma mudança na programação e durante o trajeto do voto, mesmo o sujeito digitando 13 iria para o 22 ou vice-versa, nesse caso, sim, como são os bolsonaristas, criticando isso. É possível isso? E a crítica era que não era possível identificar quem mexeu no programa e em que momento isso, num hiato de tempo entre sexta-feira e domingo. Interessantíssimo. A gente sai do relatório do PL e agora nós vamos para o relatório da EFASEF, que isso aí já é Ministério da Defesa, é o relatório do Exército, que é sim muito grave, né? Tanto que eu coloco isso no nosso vídeo lá, que é sim muito grave. O relatório do Exército, ele identificou o código-fonte e ele não... São 17 milhões de linhas. Primeiramente, 17 milhões de linhas num código-fonte de urna eletrônica é linha demais. E ele não teve permissão para fazer uma análise dinâmica, ou seja, você compilar esse código, você vê como ele executa, quais são as chamadas, quais são as bibliotecas, quais são o sistema operacional. Mas o mais grave que foi identificado na compilação do código-fonte é que o TSE não forneceu o versionamento. Por que o versionamento é muito importante numa questão de informática? Sem o versionamento, eu não consigo saber se o código que eu estou auditando no teste das urnas é o código que foi carregado nas urnas. E não foi fornecido. E mais que isso, identificou-se que, por mais que os técnicos permitissem que você analisasse as linhas do código-fonte do TSE, ele faz chamada a bibliotecas. O que são bibliotecas? São código-fonte de terceiro. Imagina que eu uso um recurso de biometria de uma outra empresa. E ele faz essa chamada. E os técnicos solicitaram, mas eu preciso analisar as bibliotecas. Elas são compiladas, elas fazem parte do código-fonte. E foi negado a eles o acesso às bibliotecas. Ou seja, os técnicos concluem, e é verdade. Eu não consigo ser um controle de versão com hash, saber se a versão que eles estão disponibilizando para eu fazer as auditorias anunciadas é aquela que está sendo carregada. Agora, esse é um grande problema. De qualquer maneira, tem uma implicação política. Vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, olha, tem uma série de falhas. Isso não quer dizer que necessariamente o resultado da eleição foi comprometido. Porém, seria de bom tamanho um juiz, que tem que ser imparcial, que abrisse uma apuração técnica. Essa é a posição, e você pode falar agora como advogado, sim, muito além do que perito. Por mais que eu esteja convencido que existem outros elementos para que você consiga comprovar que o log saiu da urna, e isso inflama muitas pessoas, porque as pessoas, não, isso não é possível, isso tem que anular tudo. Era importante para a sociedade que ele não extinguisse esse processo, instruísse esse processo, nomeasse perícia e pudesse avaliar todas as questões, porque é uma falha, existiu uma falha. Nós temos aí mais de 275 mil urnas que o registro, o log, que tem que estar vinculado ao serial da urna, não está vinculado a nada. É um número 65 mil lá, um número espúrio. É uma falha. Agora, a extensão dessa falha, se é possível garantir a integridade por outros meios ou não, eram quesitos que o ministro poderia fazer para técnicos responderem, e ele extinguiu prematuramente. E tecnicamente falando e juridicamente falando, não tem para quem recorrer.
É difícil, você está falando do próprio TSE, né? Então como é que você vai fazer? Agora, quais são os recursos? O Supremo Tribunal, enfim, aí a gente começa a trabalhar, ele é o Superior Tribunal Eleitoral, né? É uma situação muito complicada. Corte Internacional, talvez? Então, já se cogita dessas situações, né? Por quê? Eu preciso ter meios para garantir a instrução, porque diariamente o judiciário lida com pedidos sem noção. Isso é normal, todo mundo tem acesso à justiça. É inafastável o judiciário. Agora, você extinguir prematuramente, esse era um quesito interessante levar para eles. Por quê? Quem deu causa? Realmente, as 275 mil urnas estavam sem log associado à urna? Foi um erro sistêmico? Foi uma invasão? O relatório chega a cogitar invasão? Logicamente que o relatório ele é parcial, né? Ele foi feito para o PL, para tentar anular esses votos e, consequentemente, privilegiar o candidato que estava fora. Mas é interessante questionar, foi invasão, foi erro de programação? Quando foi feito isso? Abrangeu o primeiro turno também, sim ou não? Eram quesitos que o juiz perdeu a oportunidade de fazer para técnicos. Antes da pergunta do Kleber, só para fechar esse tema, e a multa, você achou adequada pela litigância de má fé? De maneira alguma, desproporcional. É surreal. Eu tinha certeza que, enfim, até falei no vídeo, né? O ministro, nesse caso, ele vai abrir uma instrução, convoca os técnicos do TSE, convoca os especialistas aí que foram convidados, confrontam, faz os quesitos, você vai ter as opiniões. Se maculou o pleito, como o próprio Lewandowski fez, tem que anular. Não tem como saber falar que é caro, que é barato. Se maculou, se eu não tenho como garantir a integridade do log e garantir que o log veio da urna, tem que anular. O que nós queríamos saber do TSE é, eu consigo visualizar e garantir isso por outros meios? Os peritos dizem que sim. Era só ele ouvir esses peritos nos autos e dar uma sentença de mérito e esclarecer para a sociedade, para todo mundo acalmar esse ânimo. Ele extinguiu prematuramente, ele dá o direito das pessoas reforçarem ainda mais que as urnas são inseguras. Você chegou a ser procurado ou consultado pelo tribunal? Não, nem no momento. Não, né? A gente faz muito, hoje a gente tem a Cyber e o IDCI, né? A gente faz muito testes de associações de associações, de entidades, mas especificamente nesse caso a gente não teve nenhum contato. Milagre, você como advogado, como é que você se sentiria tendo que defender um cliente seu junto a alguém da justiça que é quem te acusa muitas vezes, que é quem investiga, é parte interessada, é o mesmo que julga e é o mesmo que a última instância, né? Como é que você acha isso ético, moral? Qual é a sua opinião? Como é que você se sente como um advogado, como alguém que de repente pode enfrentar esse totalitarismo, essa coisa de soberania absoluta? Sim, importante. Existe uma confusão de papéis, está claro, a gente tem visto isso, né? E é um cerceamento e é muito difícil a gente pensar em quem recorrer, tanto que hoje já estão se buscando recursos internacionais a respeito. Você imagina que o advogado ali entrou com a petição com base num relatório de pessoas que estudaram no ITA, são 3 profissionais que estudaram no ITA, embasado, pedindo ali, o pedido dele não é simplesmente anular a eleição, mas que considerando esses votos que não podem ser considerados, que surtam os efeitos jurídicos. E aí uma extinção de litigância de má-fé só porque não abrangeu o primeiro turno, talvez seria o caso do juiz determinar que abrangesse o primeiro turno também. Vamos lá pegar os resultados. E é uma situação difícil, porque os técnicos são do próprio TSE. Então, nesse caso, a peça do PL ela é perfeita, porque ela fala, eu preciso de um comitê técnico independente. Eu não quero só as pessoas da UNB, as pessoas do TSE, porque eu não posso ter os técnicos do TSE como imparciais. Foi eles que fizeram. É lógico que eles vão defender que é seguro, é lógico que eles vão defender que ali é um erro irrelevante, um errozinho lógico que não invalida o pleito. E isso seria muito útil, nomeasse o comitê, técnicos falam, os técnicos do ITA falam, afinal nós temos um parecer desse comitê independente que serve como perito e o Moraes poderia julgar o mérito, ficaria bom para ele, ficaria bom para a sociedade, a gente esclareceria esses problemas. Então, infelizmente, quando ele extingue assim prematuramente, se analisar o mérito, é tipo, eu não quero entrar nessa discussão. Porque se eu entrar nessa discussão, a gente vai encontrar coisas que vai comprometer tudo o que está acontecendo. É isso que a gente sente. A impressão é que saiu do jurídico e está no político. A gente está vendo, a gente tá vendo uma situação em que a Constituição não tem, infelizmente, respeito. Eu aplico quando me convém, né? E isso é muito sério, isso é muito grave, isso é perigoso para a instituição. E a OAB está reagindo tardiamente em algumas sucursais só, né? Não está sendo em nível nacional. E foi muito em cima de uma demanda dos seus clientes, esses confiscos de recursos, né? Atingindo o transportador. Isso não tem nem dinheiro para fazer 13º salário, não foram notificados, não tem acesso ao processo, já tem o confisco de recursos e aí parece que algumas sucursais
algumas regionais da OAB começaram a acordar para torno. Peraí, tá indo um pouco Uma além, hora né? vai chegar, e foram mais de 100 sessionais, salvo engano, não sei se São Paulo assinou, queria até questionar se São Paulo assinou, porque seria muito importante. Nós já temos aí um impeachment andando também em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque o ambiente de censura é grande. Eu fui censurado meus vídeos já, entram bots lá e, enfim, Humberto Eco já falava, né, que a internet deu voz a imbecis. E nada contra quem tem um problema ali, enfim, tá entendendo ou fala errado. As pessoas às vezes falam, mas o código-fonte está no log, esse software aí, não sei o quê. Mas você vê que tem um padrão de bot que entra, né? Quanto você recebeu do Moraes? Levantaram o relatório do Moraes de fechamento do Telegram, que ele me cita, levantaram, colocaram e falaram que eu estava sendo patrocinado. O próprio YouTube, nas minhas lives, bloqueia as pessoas, colocam bandeirinha do Brasil. Vocês têm noção do que está acontecendo? A bandeirinha do Brasil vem como post moderado, que não foi publicado por ofender riscos. Eu tenho que revisar e aprovar. Quer dizer, isso. a tal da censura nas redes sociais já está sendo A aplicada. partir do momento que o vídeo ganhou 100 mil visualizações, entrou uma tag lá gigante, vocês podem ver, tá exibido azul, falando que não é nada disso, as urnas são absolutamente seguras. Então, assim, a gente está sendo manipulado demais, as redes sociais perderam a noção, perderam a mão, estão tirando conteúdos e você está vendo só uma caixa de ressonância, vê só o que interessa para eles. Olha, e essa questão que você falou da movimentação do Senado, ao mesmo tempo o Supremo está preocupado com isso, e o que chama atenção é que nesta semana alguns encontros, algumas reuniões do Lewandowski com o Rodrigo Pacheco, com o Senado. E o que se discute aí é que estão falando não no sentido de trazer alguma punição, alguma coisa para o Supremo, mas o contrário, amenizar a lei, amenizar algumas coisas para proteção. Então é muito sério o que está acontecendo. Já emplacou o número de assinaturas para investigar o Barroso, né? Por 3 crimes, né? No caso aí, o principal deles por ter se reunido com o ex-advogado do Lula, né? Num jantar, além daquela pressão que ele fez quando do voto impresso, né? Ele teve reuniões com a liderança. Sim. As lideranças trocaram membros das comissões para que não votassem, então há um olhar de extrapolar. Isso, né, Bujabur, pode ser também um movimento político importante para fazer um alerta, né? Olha, não estiquem tanto a corda, porque a gente tem aqui também como fazer isso. Não sei se você pensa assim, Jabur. Eu acho que após o encerramento do processo eleitoral, talvez esse seja o último episódio importante, né? Certamente o mundo político, aí o mundo político que eu digo não é o mundo político do golpe, da tentativa disso, daquilo, de forçar uma coisa ou outra, mas eu acho que vai haver uma discussão sobre o judiciário muito séria a partir de janeiro, e sobre todos esses excessos que têm sido cometidos, né? Você falou de impeachment que você se refere do próprio Moraes, do próprio, né? Moraes. Dizer, isso tudo vai caminhar agora isso nos próximos meses. Isso depende do Rodrigo Pacheco, tá ele que tem que pôr, ele que tem que colocar. Claro. Mas mesmo que isso não progrida, eu acho que vai haver uma discussão, não é possível, né? Alguém tem que segurar. E a política é o que define a vida do país. Inclusive o judiciário, de certa forma, tem que submeter ao mundo político, não o interesse político, mas as decisões das legislações, eventualmente uma emenda constitucional que altere aí a forma de agir dos superiores tribunais, aí, o eleitoral, o Supremo, enfim, algo vai acontecer. Então, a leitura, né, Milagre, pra gente fechar esse primeiro bloco aqui, é que à medida que o judiciário passou, de alguma maneira, a ter um ativismo político, não fica mais restrito aos laudos. À medida que participam de debates, né, tem opinião sobre tudo, vão em congressos internacionais, já dizem, emitem juízo de valor sobre aborto, sobre isso, aquilo, a população passa a enxergar a Suprema Corte e os ministros como um político. E aí, esse tipo de abordagem que a gente viu em Nova York, por exemplo, sim, é o que acontece com o senador da República. Quer dizer, eles não têm um cargo eletivo, mas se comportam como. E aí a população não consegue mais diferenciar uma coisa da outra. É exatamente isso. Esse processo, por mais que o pedido talvez possa estar equivocado, jamais deveria ser extinto prematuramente. Existem elementos ali. Houve um mau funcionamento da urna, isso é fato, tá? Não existe. Ela não funcionou perfeitamente porque não gerou log adequadamente.
importante. Agora, se isso impacta no processo eleitoral, era isso que deveria ser instruído. Então não tem cabimento algum uma extinção prematura e ainda mais uma aplicação de uma multa de litigância de má-fé. Não quiseram discutir isso. Foi o quê? 30 minutos, 40 minutos depois já saiu saiu o pedido das 24 horas. Não teria dado tempo de ler nem a peça, eu acho. E aí, né, Jabur, aquilo que a gente já falou em outras oportunidades é o tal do esticar a corda, né? A gente comentou isso a semana passada, né? O Alexandre de Moraes parece que, em vez de buscar a pacificação, o próprio Lula nos seus pronunciamentos, ele poderia poupar um pouco mais o Bolsonaro, etc. Mas parece que para um certo momento, fala assim, olha, nós precisamos pacificar, mas as atitudes não vão nessa direção. E o Alexandre de Moraes é um grande elemento de esticar a corda, né? Quem defende, vamos colocar um pouco da visão do outro lado aqui da questão da defesa do Moraes. Quem defende diz que ele teve que responder radicalmente a atitudes radicais que andaram ocorrendo ao longo de todo esse ano, né? Mas eu não sei se a premissa da justiça não é essa, né? A justiça tem que fazer justiça no ponto certo dela, não é respondendo à altura. Eu levo um tiro, eu dou um tiro também, quer dizer... Olho por olho, dente por dente. Eu acho que a justiça não pode funcionar com essa lógica. Isso vale pra política. Aí ele tá agora com fama de xerife, tá com fama de super isso, super aquilo, pra quem o defende, né? Quer dizer, o judiciário não pode ser super, não pode ser xerife, não pode ser ditador e etc, né? Quer dizer, ele saiu do ponto e eu percebo que o judiciário, principalmente nesse nível de comando, eles têm uma dificuldade para também ponderar, né? É muita vaidade, ferro, né? fogo, muita vaidade, junta com a vaidade, junta com a sensação de poder e acaba se tomando decisões extremadas também, né? Quer dizer, se tem extremismo na política, tá tendo no judiciário também, isso é mal, isso é ruim. Muito bem, são 7h57, você está acompanhando aqui o Café com Política, Kleber Santos, João Jabur, Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Café, e hoje recebemos aqui o advogado, o perito na área digital, o José Milagre, bauruense, renome internacional. Essa terrinha é boa, produz a gente, mas produz gente boa também, viu, Jabur? Sim, tá. Pra mim é orgulho pra Bauru. É isso aí. Bom, nós vamos pro intervalo, você que acompanha o Dundum todo dia, hoje ele chega às 8h30 da manhã com o Túnel do Tempo. Um rápido intervalo comercial, depois a gente vai falar um pouquinho da política local, temos aí alguns assuntos em relação à transição, à PEC, queremos a opinião aqui da bancada pra gente debater este momento da política. É um instante só. Agora são 8h03, esse é seu encontro semanal aqui no Café com Política, na bancada aqui, Kleber Santos, João Jabur, Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Café, e hoje o nosso convidado, o Dr. José Milagre. Ô Kleber, uma definição aí da área econômica, ontem saiu uma notícia de que o Pércio Arida pode ser aproveitado, ele faria uma dobradinha com o Haddad, o mercado já olhou um pouco melhor. Como é que você tem visto aí a transição? Falta um nome para a economia para dar uma tranquilizada, né? Exato, quando você fala no nome do Haddad, dois nomes que estão certos desse povo da transição aí, né? Que é o Haddad e a Gleice. A Gleice deverá voltar a ser a chefe da Casa Civil, assim como ela foi no governo da Dilma. E o Haddad hoje, inclusive, está participando de um evento muito importante com empresários no Rio de Janeiro, justamente também para meio que testar ali, para sentir. Eu acredito que ele mesmo será o ministro da Fazenda, né? Fazenda que está recriando... que era a economia, eles querem colocar. E aí o Pércio Arida iria para o planejamento. E a ideia realmente, com o Lula colocando o Haddad lá, vai ser a própria presença do Lula na economia, porque o Haddad é meio que uma extensão do Lula. E aí, ao mesmo tempo dele representar diretamente ali as vontades do Lula, vai ser o Pazuello o Pazuello do Bolsonaro, vai ser o Haddad do Lula. Mas o Haddad não engole, o mercado não engole o Haddad, não. Exato, e assim como a saúde não engoliu o Pazuello, né? Então, é uma situação muito, muito semelhante, e além disso, o Lula já começa a pensar em 2026. O Haddad seria o candidato seria o sucessor, e ele vem dizendo que não será candidato à reeleição, né? O Lula vem dizendo isso, então o Haddad já começa a ser preparado e já está se desenhando o primeiro passo da sucessão 2026. E como é que você tem visto, Jabur, o comportamento do Alckmin? Tem hora que parece meio constrangido, tem hora que ele parece confortável, ele está meio estranho no ninho ali, né?
Ele tá, mas ele tem, por outro lado, uma habilidade acumulada de anos, né? De governador, de deputado que foi também, e acho que ele não é o principal problema ali, né? Pro PT, o principal problema é essa indefinição, né? Cadê, ó? Sinaliza logo, ou por que não imediatamente, quem é a equipe econômica, né? Qual vai ser, porque eu não entendo a demora, por qual é o motivo, deve ter alguma estratégia, enfim. Sim. Agora, a novidade mais recente aí é que que eu imagino, né? A não ser que eu esteja muito enganado, é que o PT já admite fazer a garantir o dinheiro para o Bolsa Família através de medida provisória e não mais da PEC, porque a situação está muito complicada ainda lá no Senado, principalmente. Não tá, o Senado não está querendo que fique os 4 anos, né? Seria uma aventura fiscal. Olha, só antes eu quero registrar aqui que o Pedro Fiorelli, que já esteve aqui conosco também, do CODESE, e ele que tem Instituto de Pesquisa, diz que o Arthur Lira não vai instalar a CPI do abuso de autoridade, e ele sugeriu que o deputado Van Hatten colete novamente assinatura e represente o pedido no ano que vem, ou seja, o Arthur Lira teria bloqueado, essa informação é de uma fonte confiável aqui, nós somos de Custino, seria lamentável, né, porque poderia já dar um andamento aí, pelo jeito vai arquivar. E aí, Milagre, como é que você está vendo essa transição? Muita gente criticando o número de participantes, não obstante uma boa parte ser de voluntário, mas dá a impressão que o Lula dessa vez quer ter uma base bem consolidada ali dentro do Congresso, ele vai atendendo de A a Z, mas nem sempre é uma escolha pela idoneidade, né? Tem muita gente ali que tem ficha suja, inclusive. Exatamente. Para acomodar todo mundo, a gente tem visto aí umas peripécias, né? O próprio Alckmin coordenando. A grande preocupação hoje é o furo do teto, né? Então isso é algo que pode parecer para poder cumprir as promessas de campanha, mas isso pode gerar um impacto tremendo para a economia depois. E as pautas que estavam em andamento. A gente estava falando de governo digital, até já estava comentando com o Bizarra aqui, você ter hoje um governo digital que você permitiu uma identidade digital e amanhã você votar registrado na blockchain e eliminar esses problemas de insegurança com urna eletrônica. A questão blockchain é a mesma tecnologia da cripto. Perfeito, exatamente. A blockchain é uma tecnologia, é um livro-razão, podemos dizer assim, que registra todas as transações em criptomoedas e que vem sendo utilizadas em grandes projetos de votos por governos, inclusive na Europa, porque eles dão autonomia para o eleitor, eles permitem que os eleitores votem nas suas localidades e tudo é de forma transparente, fica registrado nesse livro. Então, a gente espera que esses projetos andem e que a gente não tenha também projetos que andem aumentando a censura das redes sociais, porque o PL das fake news ele está andando e agora com essa mudança de governo a gente não sabe qual vai ser a linha, a gente tem que ficar atento para evitar um Twitter, Lula, por exemplo. Na campanha disse que algum tipo de regulamento, porque ele está muito magoado, né, com tudo que aconteceu, ele ser chamado de ladrão e tudo mais, e dá a impressão que ele quer se vingar um pouco disso, né? E se você parar para pensar, a lei de crimes informáticos foi na época do PT, o Marco Civil também foi na época do PT, era a Dilma, eu fui para o Congresso várias vezes também participar do projeto do Marco Civil, das audiências públicas, gostam de regulamentar a mídia, e mídia não se regulamenta dessa forma, você pode ter aí muitos casos de censura, quantos jornalistas, quantos youtubers, instagramers estão perdendo os seus canais ou de modo transparente estão tendo reduzida o seu potencial. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, a gente monitora isso diariamente. Bom, trazendo a política para o nível local, aí tem uma novidade essa semana, né? O PSC se funde com o Podemos. Até aí tudo bem, né, Jabor? É legal, é legítimo, vou ter uma bancada enorme. E aí vem para o nível aqui da terrinha, quem que faz parte do Podemos? O doutor Raul lidera o Podemos local. Quem faz parte do PSC local? Prefeita Sueli. E aí, Jabor, dá para conviver? Eu colocaria ainda o Bira, o pastor Bira, que foi o algoz da prefeita na que é do Podemos também. De instalação da CP, que é do Podemos também, vai estar com a prefeita agora juntamente na mesma bancada. Enfim, claro que a política é dinâmica, né? A nuvem do céu que muda toda hora, quer dizer, não é porque o Bira votou a favor da CP que não possa conviver. Eu acrescento que a política é a arte do aconchavo também. É verdade. Do aconchego e do conchavo. Mas, ó, eu pelo pouco que eu já conversei aí, com o Raul principalmente, né? O Raul até no primeiro contato que fez lá com o jornal para falar disso, nós publicamos uma matéria na edição de ontem, ele disse o seguinte, olha, eu tô aberto a conversar, eu penso em Bauru, aquela coisa, né? É que todo político diz e é bom que diga mesmo. E eu percebi assim que o Raul não necessariamente já vai buscar um outro partido imediatamente. O Raul não tem problema de perder mandato, tal, pode trocar de partido a hora que quiser, diferente do Bira, né? Que é vereador, embora numa fusão parece que haja uma brecha
brecha, né, Kleber, uma janela que permita a saída do parlamentar. O Borgo, acho que se utilizou dela. Utilizou disso. É um risco, mas o executivo pode, né? Pode. Agora, o que eu vejo nessas mudanças todas é que a Suelen continua com a faca e o queijo na mão, porque ela, inclusive, esteve no anúncio lá em Brasília, né? Talvez coincidentemente, porque estava na Caixa também negociando. E ela também trabalha, Cafeu, para ter junto na eleição. Olha só, ela está aprendendo a fazer política de uma forma rápida até. Ela trabalha para ter junto, Kleber, o PL, que é do presidente Bolsonaro, o Republicanos, que é do Tarcísio, e teria também esse partido em tese, nesse novo partido que vai continuar chamando Podemos, com o número 20 apenas. Então ela teria tudo isso em mãos, né? E a gente já vê que é uma forte candidata na eleição de 2024, se ela tiver um bloco partidário grande. Claro que é cedo ainda, mas é uma perspectiva boa para ela. Perfeito. Bom, e aí, meu caro Milagre, eu sei que você está na área mais jurídica aí, mas como é que faz essa leitura? Você que, claro, teve inclusive já sondado pelo Partido Novo para ser candidato e tudo mais, como é que você enxerga isso? E já aproveitando aqui também, registrando que nós estamos aguando as plantas aí atrás do Milagre, então você que está acompanhando na internet ao vivo, está vendo ali as plantas nesse momento. Acompanho pouco aqui a política local, tenho visto sim a articulação. O que eu posso notar é que realmente a Suelen está aprendendo a fazer esse contexto, né, de articulação, de como o Jabur bem colocou. Vejo essas duas frentes aí como as prefeitáveis, né, o próprio Raul também e a Suelen, e fortalecido o Raul também agora pela suplência. E eu acredito que esse é o direcionamento aí para 2024. Aliás, Café, a Suelen vai ter um deputado na Assembleia Legislativa em fevereiro, né? O partido dela. Que é o grande adversário dela. 43 dias, mas é o deputado que ela pode trabalhar. Fala, Kleber. Fala que eu te escuto. Vai ter deputado, governador, agora dá para fazer muita coisa. Olha, mas na verdade, acima desse problema local, houve um arranjo nacional e foi uma questão de sobrevivência. É importante dizer isso. Se não se juntassem o Podemos e o PSC, eles ficariam sem acesso ao dinheiro do fundo partidário, o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV, porque atualmente existe a chamada cláusula de barreira, né? Então isso quer dizer o seguinte: nas eleições deste ano, o partido, para continuar sobrevivendo, teria que eleger ao menos 11 deputados federais em 1/3 dos estados do país e também teriam que obter ao menos 2% dos votos válidos em todo o país. O PSC e o Podemos não conseguiram, foram mal. Então a saída foi a fusão. Então havia uma causa muito maior do que os arranjos locais. É uma questão de futuro, de continuidade. E eles continuam como Podemos e PSC, só que na hora da urna vai digitar o número 20, que é do PSC. Escolheu um nome só. Isso, um entrou com o número, o outro com o nome. Agora, uma coisa interessante também, Café, é que com a fusão, os diretórios, tanto nacional, estadual, municipal, são extintos. Acaba. Então começa do zero. Do zero. Pessoas. Agora vai haver uma formação de nova chapa para que seja instituído o diretório do novo partido. Então, por exemplo, se a Sueli hoje é presidente, não, isso vai extinguir tudo. Vai ser tudo novo. O presidente do Podemos hoje em Bauru é o Raul. Então. E o Podemos é preponderante nessa fusão. Em tese, o Raul deveria talvez continuar comandando, mas não é bem assim. Você acabou de dizer que vai extinguir tudo e começar do zero. Aí tem que ter uma articulação com todos. Por isso que tem a oportunidade até de quem está no cargo, quando se funde, falar, opa, isso não estava previsto, então ele pode ir para o partido que ele quiser. Bom, tá aí. Agora, só para esclarecer uma coisa, eu brinquei que a Suelen vai ter um deputado, para quem não sabe, né? O Raul vai assumir, relembrar isso, o Raul vai assumir provisoriamente uma vaga na Assembleia Legislativa em fevereiro, em substituição a um deputado que foi eleito agora deputado federal e, consequentemente, vai para Brasília a partir de fevereiro do ano que vem. O Raul fica 45 dias lá. Perfeito. E aí, Milagre, não tem muito o que fazer, né? Porque são decisões de cúpula, né? E aí daria uma brecha para uma eventualmente sair, né? O Borgo se sentiu traído, vamos dizer, quando teve a união do DEM, né? Com o PSL.
PSL, né? CSLD informou a União Brasil. Informou a União Brasil, e ele tem que recorrer à justiça, porque como é um cargo de legislativo, majoritário, não é proporcional, o cargo pertence ao partido, mas ele conseguiu migrar de partido, ele foi pro 35, né? PMB. E aí o executivo não tem essa obrigação, mas de qualquer maneira daria causa, né? Porque olha, vocês se juntaram em cima, eu já não compartilho mais com o que vocês estão pensando. Nós vivemos aí uma série de fusões bem estranhas, né? A própria presidência, né, fala isso, né? Você tem aí a união do próprio Alckmin aí, esse discreto, até logicamente que o Alckmin saiu do PSDB, mas mesmo assim essa associação. Nós tivemos também lá a questão do Amoedo no Novo também, né? Proferindo alguns posicionamentos, e ninguém é obrigado a ficar nesse cenário. Então a opção é sair, mas quando ele é titular de um mandato, é importante que ele veja quais são as vias. Em alguns casos ele não pode, a questão é interna, mas em outros casos a revisão judicial é importante. Ainda nesse recorte municipal, Jabor, como é que você viu aí essa iniciativa do Marquinhos de Souza, né, chamando aí para uma audiência pública para falar dos projetos estruturantes? Eu sempre defendo aqui que um bom gestor ele se antecipa, né? Eu observo prefeito entra, sai prefeito, eles não têm métrica, não têm objetivos, não têm metas, não têm indicadores, etc. E eu tô vendo como quase que um pito, né? O presidente da Câmara fala: ô prefeita, vamos para uma audiência pública para a gente falar da estação de tratamento de esgoto, vamos falar da lei do plano diretor, vamos falar da lei de ocupação dos solos, das parcerias público-privadas, da iluminação, do lixo. Como é que você vê esse jogo político em torno de uma decisão que vem do legislativo, quando a iniciativa, na minha opinião, teria que ser do próprio executivo? Você está correto, Café. Na minha avaliação, a Sueli já devia ter se antecipado, aí pecou pela inexperiência administrativa e mesmo política, né? Quando começou o governo e começou fazendo a curadoria da cidade, como ela mesmo disse, né? Focando pontualmente os problemas, e agora nós estamos num momento crucial e emblemático, metade do mandato. Só que metade do mandato não é exatamente a metade, porque considera-se na política que o último ano, o quarto ano, é um ano praticamente nulo em termos de realizações. A própria legislação impede uma série de coisas. Então a Sueli, em tese, teria 1 ano e alguns meses para dar esse start que o Marquinhos Souza, presidente da Câmara, está pedindo. Quais são os projetos estruturantes que você consegue fazer agora, que nós conseguimos, né, com a Câmara também, nesse tempo que resta de mandato? Eu acho que muito poucos, né? A Suelen vai dizer que existem projetos em andamento, que a estação de esgoto, por exemplo, tem aí uma providência tomada com a contratação da FIP, né? Mas isso é para fazer um estudo ainda, para terminar depois a obra, talvez não dê tempo. Macrodrenagem não vai dar tempo de fazer na cidade. A própria água, né? Você vê, pipocou de novo, com problemas de novo, né? Parecia resolvido de certa forma, mas não está ainda, abastecimento de água, enfim. Eu acho que o timing está ficando complicado agora, e a Suelen vai ter que encontrar aí uma outra prioridade, talvez, enfim, e deixar isso muito claro, até para ter essas marcas, né, do governo, e para poder chegar lá na eleição, que certamente ela vai querer disputar, né, Kleber, com algum mote, né, para dizer pro eleitorado que fez e aconteceu. E o Benedito Luiz da Silva, lá da Ótica Cidade, ele coloca que se essa junção dos partidos acaba não jogando a prefeitura no colo do próprio Rodrigo para 2024, o fato de fazer os dois ali ou estarem próximos e não ter um plano B se o Raul permanecer. Acho que essa é a leitura que o Luiz está fazendo, né? Você acaba, se os dois ficarem no mesmo partido, fortalece uma oposição, né? Sim. Não divide a oposição, e como tese, o Kleber tem sempre defendido aqui, isso. Que né, Kleber? Exatamente. Se eles fizerem uma composição os dois, você tem menos opositores, a tendência E o Benedito está considerando que o Rodrigo é um possível candidato também. Isso, com certeza. O voto da situação é um só, e da oposição pode dividir. Se você tiver enfraquecimento lá, exatamente. Aí o Rodrigo pode se sentir motivado. Falou, contra o Raul e Sueli eu não quero participar, mas se eu tô sozinho nessa brincadeira, de repente eu posso até ser Faz a famosa frente ampla. O Raul, aliás, só para complementar, na conversa que eu tive com ele anteontem, ele me disse o seguinte: se a Suelen estabelecer, porque o Raul bate muito na saúde, tem planos, o Raul tem muitos planos para a saúde, e sinalizou já para a Suelen, se ela na saúde, se a gente se entender, se ela concordar com algumas visões que eu tenho, aí pode dar jogo. Então, aí que eu fiquei pensando, até o Milagre pode ajudar aí. Numa composição, eu acho um desperdício o Suelen ser cabeça para prefeito, que ela vai querer ser, e ter o Raul como vice. Eu acho que aí, e ela tem um compromisso moral com o Orlando. O doutor Orlando passou a ser um parceiro de primeira hora. De repente, uma composição, olha, Raul, você é secretário de saúde, poderia ser uma saída.
Hein, Kleber? Então, mas aí a questão é a seguinte, olha, é muito perigoso essa questão de uma suposta, estamos aqui, né? Tudo suposição, claro. Uma suposição de um Raul com Sueli. Por quê? Eu já vi muitos casos acontecerem justamente o contrário. A população se revolta. Porque, olha só, eu voto do fulano contra o cicrano. Voto nesse, juntou, a terceira vem e leva a eleição. Isso acontece em muitos casos. Interessante. É uma decisão muito... Não obstante, com o Alckmin aí, não foi tão assim, né? Ele era o opositor ao Lula até então. Né? Mas ali o Lula é um nome, ali era entre Lula e Bolsonaro, então ali... Monopolizou muito. O vice não tinha tanta importância. Numa municipal isso tem. Muito grande, porque é necessária aí uma pesquisa muito séria, qualitativa, entender o que as pessoas pensam, porque pode ser um tiro no pé mesmo, derrota todo mundo e entra um outro que não tem nada a ver. Mesma leitura, Milagre? Mesma leitura, sigo o voto do relator Kleber aqui, é isso mesmo, no nível municipal em que não tem ninguém com uma outra visão, algo notório, como foi o nível presidencial, em que as pessoas iam votar em Lula ou Bolsonaro, independentemente de quem estava chegando, isso pode favorecer a terceira via. Agora, Milagre, você que já teve esse namoro aí com o Partido Novo, eu sei que quase você se lançou candidato. Você tem intenção política, você pretende, tá dentro, vamos dizer assim, dos seus projetos futuros, aí é um bom nome, esclarecido, né? Seria uma boa composição ou para a Câmara de Vereador, ou para deputado, ou até mesmo para o candidato à majoritária. Olha, Café, eu não descarto nada, né? Acho que depende muito aí das conversas, depende muito dos contatos, o que a gente está vendo. Hoje não é uma prioridade mesmo, né? A gente trabalha com toda essa assessoria técnica, em processos eleitorais isso é muito importante, a gente trabalha muito na questão de verificação, de auditoria, de perícia. E a passagem pelo Novo foi algo interessante. E quando a gente foi trazer, abrir o Novo aqui, algumas pessoas já tinham passado e tinham comentado que não era bem assim essa visão, mas eu paguei para ver, né? E aí, no decorrer ali, a gente verificou algumas questões que não... Você chegou a ser aprovado lá para ser Fui candidato, aprovado, né? Participei do processo seletivo para deputado federal, fui aprovado. Na época lá, acho que era só o Poit. O Poit ia pegar o primeiro número e ia pegar o segundo número. Falar em Poit, ele está no governo de transição do Tarcísio, na área de desenvolvimento e tecnologia. Legal, fantástico. E mandei até uma mensagem pro Poit, parabenizando ele, porque é um sujeito muito esclarecido. O Poit, né? Sempre presente aqui. Sempre na região, enfim. Bom, lembrando, né, que o doutor José Milagre, né, o que tem o nome o Milagrão, sempre atuou na política não partidária, mas fez política na cidade, né? Com certeza. Tá no sangue. A gente faz política toda hora, tá né? no DNA. Meu pai. A gente faz política toda hora e a gente ficou muito chateado agora com essa visão do Amoedo. A gente entende a proposta do Novo. Não é fácil você ser candidato pelo Novo, né? Você ter que bancar tudo e o processo seletivo, eu lembro que eu paguei R$2.500 para participar do processo seletivo, algo em torno disso. Mas você ter que colocar dinheiro aqui e na época eles só fariam a chapa de prefeito se tivesse prefeito e toda a chapa de vereador sem coligação. Bem difícil a gente caminhar assim. Verdade. Bom, 8h23, Bizarra, eu queria colocar uma foto aqui pra gente fechar o programa. Olha que foto maravilhosa que tiraram. Vai lá? Olha só, é o voleio do Richarlison fazendo o gol ontem. Olha só o flagrante disso. Vocês conseguem chegar aí? Então ele faz o movimento e conseguiram tirar uma foto de cima. Ele deitado no chão e, ao mesmo tempo, o goleiro não conseguindo pegar a bola, né? Muito legal. Acabei de receber de um amigo. Bacana. Inclusive tem uma foto em que ele tá fazendo o voleio e forma um X o corpo dele. E aí a pessoa coloca hexa e aproveita o X do corpo. Não, mas capa do JC traz, então, um flagrante maravilhoso. O voleio aqui, uma foto da CBF, essa foto, e que ficou bem caracterizada. Milagre, curto e grosso, vem o hexa ou... Espanha, outros. Esperançoso, Espanha e França bem fortes, vai ser difícil, não vai ser fácil não, mas esperançoso, Brasil hexa. Dentro da expectativa, Kleber? Com certeza, o Brasil vai ser campeão e essa Com certeza, acabou de cravar aqui. Com certeza. Só faltam 6, né, como diria o Zagallo, né? Eu sou corintiano, quando ganhei o primeiro jogo, falo, ganhamos a Libertadores. Agora é o seguinte, viu, tem outra coisa boa que traz também a Copa, que é o seguinte, a oportunidade de xingar o juiz sem ser considerado antidemocrático. Boa. Gostei dela. Sem tomar uma multa, né? Uma censura. Eu conheci um juiz, o nome dele era Alexandre.
E aí eu comecei a xingar ele. O cara tá na Copa do Mundo. Alexandre, jogo você pode. Eles fizeram um meme, não sei se vocês viram um meme de um argentino carequinha, eles colocaram Alejandro Morales e vai anular o jogo do Brasil. Tá rolando esse meme. Olhando o futebol, a gente esperaria que o judiciário fosse o comandante do VAR, né? Só quando chamado e imparcialmente. Aliás, chamou atenção ontem. O jogo do Brasil, o VAR não foi acionado, se não me engano, nenhuma vez. Isso mesmo. Vez. Olha que interessante. E não tivemos uma expulsão até agora na Copa do Mundo. Outro nível. Uma curiosidade que ontem um amigo contou pra mim, foi perguntei como é que você comemorou aquele segundo gol do Richarlison, né? Ele falou, rapaz, eu comemorei e celebrei tanto aquele gol que era como se o Alexandre Moraes tivesse sofrido o impeachment. Está provocando. Ricardo Bizarra, gostou do jogo, homem? Muito bem, e eu acertei o placar em 2-0 e me sigam para mais dicas. Muito bem. Quem que vem aí, então? Bom, arrasta pra cima. Agradecendo, Milagre, obrigado aí pela presença. Sempre uma honra estar nessa bancada de amigos aqui, sempre bom poder esclarecer. Já vou até semana que vem. Até breve, até volta. Vai lá, Clebão. Até a próxima, um grande abraço. E a você um ótimo final de semana, a gente se vê na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360. Tchau, tchau!